e os irmãos terão acesso a essa mensagem também no YouTube depois. E eu me sinto muito honrado, mais uma vez, de poder pregar a palavra, querido Paulo. Eu me sinto como se estivesse fazendo pela primeira vez isso, como se fosse a última. Essa semana eu pensava, quando a gente ficou sabendo que a Maria e a Priscila testaram positivo para a Covid, eu fiquei pensando, né, as suas filhas ficaram lá, as irmãzinhas da Maria, a Manu e a Milena ficaram lá em casa, e aí a gente ficou um pouco apreensivo, né, Sara? Será que a gente vai ficar convidado também, né? E aí, no dia seguinte, a notícia, o Diego e as duas meninas foram ao posto de saúde e testaram negativo. Estavam super bem, então a gente continuou a semana com elas. Continuaríamos se estivesse testado positivo, a gente ia fazer nosso teste também, ia ficar enclausuradinho. Mas o Senhor aprove a ele que a gente estivesse todo mundo bem. E aí eu cheguei a pensar, eu comprei um Xiaomi 11T. Quem gosta de tecnologia sabe o que é isso. 108 megapixels de câmera principal. O que é aquilo, rapaz? Quem não gosta, é tipo como se fosse aquele negócio que você gosta muito, top de linha. Então, transfira para tecnologia. Eu comprei em promoção lá no Banggood, na China. Está chegando daqui a 30 dias. Já tem uns 30 que eu estou esperando. Esse é o mal de comprar na China, demora muito. Ainda fui taxado, mas sem desconto, mas ainda está valendo a pena ainda. Eu fiquei pensando assim, Vladimir, será que Deus vai deixar eu usar? Vai ter uma hora que ele vai tirar tudo da minha mão e vai dizer assim, filho, acabou. Carro, casa, minha intimidade com a minha esposa, que eu tanto amo, judiada Sara, tudo vai ser me tirado. O que eu fiz agora, né? Vou morrer um dia, ou Cristo volta. E aí eu pensei, meu Deus, como eu preciso me firmar na sua palavra e dela não sair. Tudo é passageiro nessa vida, até o motorista. É horrível isso, mas é verdade. Até o motorista é passageiro. Ninguém vai ficar para contar a história numa terceira via. Politicamente, eles falam muito nisso, né? Mas não vai ter uma terceira via entre o céu e o inferno. Não, eu estou no meio. O meio vai ser o inferno. E aí eu pensei, irmãos, mais uma vez, enquanto eu sou agraciado em poder usar dias da minha vida para preparar a palavra de Deus para pregar para os irmãos. Sou muito grato a Deus por esse privilégio. Sou só um mendigo a mais, indicando para outros onde está o pão que pode nos saciar, conforme a ilustração que Lutero usou, né? Nós vamos entrar hoje num texto muito difícil de Mateus. Mateus capítulo 23, pastor Álvaro introduziu semana passada, versos 1 a 12. E vocês viram ali que os fariseus agora não apenas rejeitam a Jesus. O que tem de novo no capítulo 23? Jesus rejeita os fariseus. Você lembra daquele verso que a gente gosta de recitar? Se Deus... Vamos juntos? Se Deus... Agora faz ele ao contrário. Se Deus é contra nós. Misericórdia. Estamos no inferno. Estamos no fundo. Nem Chapolin Colorado. Difícil. Porque aqui Jesus é contra os caras. Agora Jesus não está respondendo a perguntas. Agora ele está emitindo juízos. E pastor, eu vim para a igreja para ouvir uma mensagem que me... Tipo coach gospel, queria me sentir o Superman evangélico. Pois é, não vai rolar. Eu não me sinto, e se eu fizesse com vocês, eu vou estar mentindo. Mas estar ao pé da cruz humilhado é o melhor lugar para se estar. Só que nós somos mais do que vencedores. Jesus triunfou na cruz. É o que Paulo escreveu em Colossenses 2. Ele vai dizer que Jesus triunfou sobre os principados e potestades nas regiões celestiais quando estava lá na cruz. A ressurreição é a consumação do triunfo, mas ele se dá inicialmente na humilhação de Cristo. E é por isso que nós temos cantado tanto sobre esse reinado do Deus que se humilha sobre nós. E para isso eu espero que o Senhor me use e ajude vocês a entenderem a palavra dele. Meu tema de hoje para vocês é: você de fato ama o reino revelado? Uma pergunta. Você de fato ama o reino revelado? Por que essa pergunta? Porque a gente fala que gosta do reino... Ah, não está para vocês não, só está para mim aqui. Aliás, estava, né? Mas vocês viram aqui, não viram? Tá.
Você de fato ama um reino revelado? Porque o reino pode ser a Igreja Universal do Reino de Deus, pode ser a Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está lá, não está aqui. É um nome meio arrogante, eu acho, viu? Está lá. A mão de Deus está aqui. A gente pode pensar que porque é batista, vai para o céu. Porque frequenta uma igreja dominicalmente, porque é histórica, tradicional. A minha igreja canta cantor cristão. De vez em quando, a gente não tem cantado muito mais não. Mas ela canta de vez em quando. Então a minha igreja é mais santa do que as outras. Será que a gente de fato ama o reino que Jesus revelou ou o reino que a gente inventa usando Jesus para projetar o nosso ego inflado através de nossa religiosidade, né? Essa é uma pergunta que eu espero que a gente responda sinceramente em nosso coração hoje, através dos ais, dos julgamentos que Jesus emite para os fariseus e os escribas. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que, por isso, ela não contém erros, certo? É uma crença cristã evangélica fundamental para a nossa fé toda. Deus se revelou e se revelou de forma inerrante, verbalmente, na sua palavra. Mas você já pensou que isso se refere aos originais e não às nossas cópias da Bíblia? Já pensou nisso alguma vez? Eu vou fazer com vocês um exercício introdutório nessa mensagem, que vai parecer aula de seminário, mas ele é providencial para o que a gente vai ouvir hoje. Nós vamos pensar apenas um verso hoje, que é o verso 13, tá? Vai ser muito importante a gente pensar nisso hoje. Perceberam que eu fiz aqui uma pergunta bastante detalhista, e nos detalhes ela não é fútil, nos detalhes ela é completamente importante. Você já imaginou que quando a gente fala que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, a gente não está se referindo à versão que eu uso no meu celular, nem aquela que você usa no seu, nem essa Bíblia impressa que você tem. A gente está falando dos originais da Bíblia. Quando Paulo pegava a pena dele e escrevia, quando Davi pegava a pena dele e escrevia Salmo, quando Moisés escrevia o Pentateuco, Deus os inspirou, soprou, de tal maneira que eles não cometiam erros ali. Só que quando essas cópias são feitas desses originais, esses originais se perderam, as cópias contêm erros. Por isso que nossas traduções, nossa versão da Bíblia que você mais gosta, ela não é a palavra inerrante de Deus. Ela pode conter erros, sim. E tem. Por isso que tem estudiosos que dizem que uma tradução é melhor do que a outra. A gente poderia dizer que a palavra de Deus aqui é melhor do que a palavra de Deus lá? Se ela é perfeita e inerrante, ela é perfeita em qualquer lugar. Mas a palavra nos originais. Agora, quando a gente pensa em tradução da Bíblia, aí não. Quando alguém traz de uma língua para outra, quando alguém copia do próprio autor original, a primeira vez que ele copia esse texto, mesmo na mesma língua original, lá no papiro, no pergaminho, copiando lá o Evangelho de Mateus, que estamos estudando há anos aí. Aí o cara está copiando, ele cometeu um erro numa grafia, numa palavra, quis ajudar o autor, faz um comentário pessoal, alguma coisa do tipo. Esse texto já não é mais inerrante. Que importância isso tem para a gente? Vou dar um exemplo para vocês. Na sua Bíblia, Mateus 13, ele é sucedido por qual verso? Depois do 13 vem qual? Eu sei que é o 14. Obviamente que depois do 13 vem o 14. Quem estava duvidando acordou, né? Mas qual é o texto? Alguém pode ler em voz alta aí? Que devoram as casas das viúvas. Das viúvas. Obrigado, Adélia. Até aí já deu para saber. Pois é. Os estudiosos da Bíblia Sagrada entendem que esse texto não foi escrito por Mateus. Ih, deixei você em crise. Vê se na sua Bíblia tem um colchete aí. Da Adélia tem. O do Alex também tem. Quando em nossas Bíblias tem um colchetezinho em torno de um verso assim, é para indicar que esse texto não aparece em manuscritos mais antigos. Alguém acrescentou isso aí depois. Pastor, esse texto não é da palavra de Deus? Não é. Aliás, é. Não, ponto. Ele é da palavra de Deus. É a negação que afirma, né? Isso no português é legal. Então, está lá em Marcos 12, 40. E em Marcos ninguém questiona. Em Marcos ele está na cópia original de Marcos, porque todos os manuscritos de Marcos trazem esse verso daquele mesmo lugar. Mas os de Mateus não.
Para a gente entender isso melhor, isso vai ser muito providencial para mim, porque a gente vai pregar Mateus 23, verso 14, tá? Semana que vem ele vai ser pregado aqui, porque ele de fato está na palavra de Jesus lá em Marcos. Então vamos aproveitar, como alguém bem intencionado colocou aqui, mas ele não estava aí originalmente, não. Mateus não quis colocá-lo aí. Por isso que algumas Bíblias trazem esse verso entre colchetes. Algumas outras trazem um asteriscozinho e lá embaixo tem uma notazinha de rodapé que fala: esse texto não consta dos manuscritos mais antigos. Quero fazer uma dinâmica com vocês aqui. Eu preciso de 7 cadeiras e 7 homens varonis do Senhor Jesus. Vamos lá, rapidinho aqui na frente. Paulo, primeiro, Patrick, o segundo, já percebi que eles queriam. O Yannis, o Diego, que fez voluntário, o Alex está ali levantando a mão, pode vir, Alex. Que coisa boa. Felipe também pode vir, Felipe. Como ele queria participar disso. Obrigado, Felipe. Que boa vontade, cara. Eu estou pasmo aqui. Faz a cadeirinha. Uhum. Uma cadeirinha para cada um de vocês. Deixa eu ver, tem quantos aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um, não é isso? Falta um? Falta um, gente. Eu vou ter que chamar quem aqui? Hein? Vamos lá, vou chamar quem? O pastor Álvaro. Não, pastor João, futuro pastor João. Não sei se vai ser, mas ele levantou, vou chamá-lo aqui. Outro João. Pronto. Eu não sou bom em didática não, gente. Eu não perguntei a Bianca antes, não. Pode ser um desastre que eu vou fazer aqui. Mas eu espero que dê certo, tá? Vamos imaginar que o Felipe era Mateus, tá bom? Ok? Pronto. Mas tá ruim aqui. Bota mais para cá, por favor. Felipe pode deixar aqui por enquanto baixinho aqui. Felipe era Mateus. O Patrick era o rapaz que copiou a primeira cópia depois do Mateus. O Paulo é o rapaz que copiou mais para frente. O Alex é o rapaz que fez algumas pesquisas há uns anos, décadas atrás, centenas de anos atrás, quem sabe. O Diego representa as pesquisas mais recentes. O Yannis representa o leitor das versões antigas, que falam que só aquela versão é Deus falando. E o João é o cara moderninho, que gosta de atualizar a Bíblia e tudo. Brincadeira. A gente sabe que hoje está pegando fogo falar isso, né? Eu peço que os 7 fiquem de pé rapidinho, por favor. Pode ficar de pé. Vamos lá, vamos para entender isso melhor, tá? Felipe é quem? Quem é o Patrick? Era a máquina de xerox que tinha na época. Pegar a canetinha lá, que era uma pena, olhar no tinteiro e botar, escrever à mão, o texto inteiro. Quem é o Paulo? Está mais longe de lá. Quem é o Alex? Ou seja, esse rapaz, ele representa aquelas pesquisas que foram feitas há muitos anos atrás, tá? A respeito desses textos que nós temos à disposição. Quem é o Diego? São aquelas pesquisas que remontam ao nosso tempo agora, os últimos anos, até as últimas décadas, mas bem mais próximos da gente. Quem é o Yannis? Pastor, para mim, só aquela versão que fala voz, pedi e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. A gente não usa isso para falar uns com os outros. A gente pensa que é palavrão se alguém disser para a gente. Mas está lá, não é? E quem é João, moderninho aqui? É aquela que usa você, tipo a NVI e tal. Só que aconteceu uma coisa. Quem é o autor do texto que a gente está estudando agora na igreja? Quem é o autor do livro de Mateus? Não é Felipe, é Mateus. Só que Mateus, quando escreveu, depois de um tempo, ele morreu. Estão entendendo? Mateus morreu. A cópia que ele escreveu, que não tinha... A cópia não, o original que ele escreveu, que não continha erros, se perdeu na história. Ninguém sabe, nunca se achou esse original. Se decompôs, foi queimado, não sabemos. Mas certo é que esse original não existe. Só que quando Mateus escreveu, já era um costume antigo, porque não era como hoje, que você pode mandar uma mensagenzinha no WhatsApp e tal. Já era um costume as pessoas copiarem esses textos, certo? E reproduzirem, passarem para outras pessoas, ok? Então, esse é o Patrick. Mesmo que não tenha a cópia original, há muitas cópias que estão muito próximas ao autor sagrado. Datam de décadas,
depois dele, tá? Só que esses caras também morreram. Esse trabalho nunca parou. Até hoje, nós temos, você vai numa livraria e você encontra Bíblia para comprar. São copistas, ok? São pessoas copiando o texto. Só que pensando na língua original, no grego lá, que era o Novo Testamento, por exemplo, escrito em grego, houve copistas que fizeram a sua cópia, e houve mesmo, tá, gente? Porque houve no sentido de existir, não é flexibilizado no passado, né? Houve mesmo. Deixa para lá, deixa para lá. Então, houve copistas, existiram copistas nesse sentido, que copiaram, mas muito depois do original. Muito depois. Eles também... Todo mundo morre nessa história, vocês estão percebendo, não é? Ah, desculpa, eu tomei uma pancada antes de morrer. Aí, o que nós tínhamos de cópias, de copistas próximos ao autor, de copistas distantes ao autor, são pesquisados. E há pesquisas que são... Ou seja, há pesquisas que não sabiam... Dá licença, rapidinho, chega para cá, fica de costas agora. Há pesquisas que não descobriram que esse cara existia. Há pesquisas antigas que só descobriram, fica de pé, essa fonte. Essa fonte aqui, está mais perto ou está mais longe do autor em relação a essa? Ela pode conter mais erros? Sim, em história isso é muito comum, telefone sem fio. Quanto mais distante do autor original você está, mais erros você pode encontrar. Então, esses caras faleceram, e esses aqui, muitos deles não sabiam que esse aqui existia. Só trabalhavam com essas cópias. Aí esses caras também morrem. Esses aqui fazem uma descoberta. Esse cara aqui apareceu. Como é bom te ver. Esse cara aqui apareceu. Pesquisas recentes descobriram textos muito mais antigos. E isso é melhor em relação ao autor original. Estão entendendo visualmente como é que isso faz diferença? Então, as pesquisas mais recentes mostram que há descobertas. Uma delas, não sei quando você ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto. Já ouviu falar? As grutas de Qumran. Foram achadas em 1947, pós-guerra. Gente, não havia grande parte da confirmação de texto do Antigo Testamento. Mas depois de 47, houve confirmação de um monte de coisas a respeito da Bíblia Sagrada que não havia documento bom para confirmar, tá? Então, é uma pesquisa relativamente recente. Pensando em história, muito recente, tá? Século passado, meu pai tinha 7 anos de idade, quando se descobriu esses manuscritos aqui. Ok? Estamos juntos? Fique de pé por enquanto. Só que nós temos... Você pode se sentar por enquanto. Nós temos irmãozinhos... Você morre de novo, por favor. Você ressuscita. É igual o Goku. Alguém já viu? Morre e ressuscita toda hora. Você pode se sentar por enquanto. Você não morreu, você só sentou. Leitor de versões antigas. Tem aquele irmãozinho Caxias de Jesus, que ele acha que a versão dele que fala vós, tu, o tempo todo, essa é a palavra de Deus. Detalhe. A Bíblia dele, por causa das suas pesquisas serem antigas, ela traz uma versão com base em compista distante do autor. Não são tão boas, porque são pesquisas antigas que fundamentam a sua versão. E é por isso que essas versões têm sido enterradas. E essas têm sido mais aceitáveis diante de público fiel. Por quê? Porque essas versões trabalham com, dá licença, pode se assentar, com esses textos através dessas pesquisas. Leitor de versões recentes tem mais acesso às pesquisas recentes pelas descobertas que fizeram do copista mais próximo do autor sagrado. Ajudou a entender ou não? Por isso, quando você pega a sua Bíbliazinha toda riscadinha, que você ama e tem valor sentimental para você, cuidado para o valor não ser espiritual. E você fazer dela um ídolo na sua casa. Pastor, se aquela Bíblia desaparecer, eu perco a minha fé. Você já se tornou um idólatra. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, não aquele livro, aquela versão.
Então, quando a gente trata de uma situação como essa de Mateus capítulo 23, verso 14, estamos diante dessa situação. As versões da gente trazem o verso 14 porque são versões antigas, que trabalham com pesquisas antigas, que só tinham documentos muito distantes do autor sagrado. Mas a nossa versão que traz um colchete ou avisa que tem uma coisa estranha ali, essas versões mais recentes, elas estão avisando que elas estão fundamentadas em pesquisas recentes, baseadas em cópias mais próximas do autor sagrado. Elas não são infiéis, elas são mais fiéis, porque elas estão baseadas em descobertas de escritos mais próximos do autor sagrado. Claro isso ou não? Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos? Tá gravado, vou mostrar para a Bianca ver que desastre, Alex. Meu papelzinho, isso durou 1 hora para eu conseguir fazer. Para eu pensar isso aí. Agora vamos falar sério aqui. Se tem alguém entre nós pensando assim, mas eu não largo a minha Bíblia antiga. Se o mundo começar a mudar tudo na Bíblia, depende, pode ser que haja mudanças maldosas, mal intencionadas, e não considerar o texto mais antigo, mas justamente em desconsiderá-lo e fazê-lo ser indiferente com ele, não considerá-lo. Isso seria um problema. Mas essas versões que nós temos mais modernas da Bíblia não fazem isso, elas fazem o contrário. Elas sempre vão às pesquisas mais recentes, que descobriram coisas mais antigas, cada vez mais próximas do autor sagrado. Vocês terem uma ideia? Tem um manuscrito de João que data de 125 depois de Cristo. Gente, alguém se lembra qual foi mais ou menos o ano em que João escreveu o Apocalipse? 90. Alguns chegam a 95, perto de 100 depois de Cristo. Vamos pegar de 90. De 90 a 125 temos quanto, irmãos? Quem é bom em português aí? 35 anos. Isso para a história não é nada. Você tem que idade? 42. Você tem a sua certidão de nascimento original ainda? Isso não é uma grande proeza, é? Um documento de 42 anos atrás. Perceberam que coisa interessante? Certidão de nascimento, muitos aqui devem ter documentos mais antigos em sua casa. Gente, preste bem atenção nisso. Se eu tenho uma Bíblia fundamentada num documento de 500 anos depois de Cristo, só porque minha Bíblia foi escrita em 1800, isso não quer dizer que ela é melhor. Captaram? Porque ela está fundamentada num documento descoberto 500 anos depois de Cristo, mas escrita muito posterior a ele. Agora, eu tenho uma Bíblia de 2024, tipo carro, né? Carro é assim, né? A gente mal chegou no meio do ano, já tem carro 2023 para vender. Uma coisa absurda, né? Vamos supor que tivesse uma Bíblia dessa, edição 2023, ano 2022, modelo 2023. Se ela está fundamentada numa pesquisa que descobriu o documento de João de 125 depois de Cristo, que são 35 anos depois de João, qual é a melhor Bíblia? Essa mais recente. Mas é provável que haja quem entre nós diga assim, mesmo assim, não quero saber dessas coisas novas não, meu negócio é a minha Bíblia antiga. Vamos falar sério, você é o típico fariseu hipócrita que Jesus está condenando aqui hoje. Porque você sabe a verdade, você agora acabou de ter uma aula de historiografia, não sei se é esse o termo que se fala, crítica textual mesmo, tá. E você fala assim, não me interessa o que eu sei, me interessa o que eu acredito. Captou a ideia? Veja agora Mateus 13, aliás, Mateus 23, verso 13. Os fariseus eram os caras que brigavam pela versão da Bíblia que eles mais gostavam. Mas não eram os caras que queriam o reino. Através, pastor Álvaro, como a gente conversou terça-feira, de entendermos o porquê que Mateus 23, verso 14, não está nesse texto, porque os pergaminhos, as cópias
que trazem esse texto, elas são posteriores, muito depois das cópias mais próximas do autor sagrado. As cópias mais próximas de Mateus não trazem esse verso, então, sabidamente, ele não estava lá, alguém colocou depois. Alguém leu Marcos, tá aqui, Jesus falou esse ai também, então vou acrescentar lá, alguém esqueceu. Não esqueceu. Mateus teve propósito nisso. Mas é incrível que saber isso pode me fazer mais devoto do livro de papel que eu tenho há 30, 40 anos, 50, 60, 100 anos, mesmo que eu saiba que isso para a história não tem o menor valor, já que, na verdade, na história, quanto mais recente é a pesquisa, com base em documentos descobertos mais próximos do autor sagrado, essa é a versão boa. Eu vou dar rapidamente uma outra ilustração aqui, porque pode ser que para alguns fique confuso, mas como é que a gente pode ter 2 pesos e 2 medidas para as coisas? Quer ver uma coisa muito atual para a gente aqui hoje, como é que confirma que isso é bom senso, mas mesmo assim eu não quero aplicar isso a tudo na minha vida? Pandemia. Pergunto a vocês, que momento para nós, medicinal e medicamente falando, pensando em farmacologia, nos fármacos, né, nos remédios, medicamentos, e pensando em tratamentos médicos, qual momento hoje é o melhor? O primeiro semestre de 2020 ou esse primeiro semestre de 2022? Qual que é o melhor? O de agora? Por que de agora é melhor? O que houve de 2020, primeiro semestre, para 2022, primeiro semestre, que faz hoje ser melhor do que naquele tempo? Pesquisas, que desenvolveu vacina, medicação, viu-se o que pode e o que não pode acontecer, efeitos. Está se estudando e daqui a uns anos vai ser melhor do que hoje. Então ninguém aqui em sã consciência diria assim, quem me dera voltar para o tempo que eu tomava só o chá da vovó. Não cura dor de dente. Não cura câncer. Sinto muito. Nenhum de nós aqui quer voltar para a era da escuridão em que não havia penicilina, não havia antibiótico. A gente louva a Deus pelo desenvolvimento medicinal. E sabe que hoje é melhor do que ontem nesse sentido. Aí quando se pensa em crítica textual, em pesquisa da palavra de Deus, para conseguirmos chegar mais perto daqueles autores iniciais, para mim o que vale é a minha Bíblia. Eu vou até guardar no bolso para me dar sorte aqui na minha carteira, né? Aquela página. Isso é mandinga. Isso é mandinga. Isso é boa cumba. Aliás, é pior do que macumba. Isso não é fé. Vamos ver. Mateus 23, verso 13. Que aflição os espera, o ai de vós, como está nas versões mais antigas. Que aflição sem nenhum demérito, no sentido de quando elas são fiéis mesmo. Mas é só para rememorar que aqui estamos falando dos ais. Ai de vós, muito conhecidos assim. Na minha versão está, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Alguém aqui tem uma versão diferente da minha sobre a parte que fala da porta? Pode falar em voz alta, Anderson? Deixa eu botar para você falar aqui no microfone que o pessoal de casa escuta. Não, então, perdão. Estava aqui. Então, Tá igual. Show. Alguém tem outra? Você, meu queridão. Mas ai de vós, escriba e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais e nem os que entrariam permitis entrar. Obrigado, Diego. Nesse texto, com uma conjugação que a gente não usa muito, a ideia de fecham o reino é justamente a imagem. No grego está lá, como na minha versão, está especificado a ideia de fechar a porta na cara de alguém que quer entrar no lugar. Por isso que isso aqui explica bem. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Paulo, toca essa bateria aqui para mim, por favor. Foi. Gente, então a gente está entendendo aqui agora que o que está acontecendo é que Jesus está condenando esses homens, é o primeiro ai que ele emite, quando ele vai dizer que essas pessoas não entram no reino e nem deixam quem quer entrar. Por quê? Porque elas fecham a porta na cara das pessoas. Eles são hipócritas.
Com base nesse verso, nós vamos responder a pergunta: você de fato ama o reino revelado? Que Deus opere em nós, irmãos, a sua palavra, para que não sejamos alvos de AIDS, de que aflições os aguarda, mas para que nós sejamos alvos de bem-aventuranças. Bem-aventurados os bem-aventurados, bem-aventurados ou felizes, né? E foi, obrigado. Desculpa, gente, distrações aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Santi, pelo esforço aí, nos ajudar. Glória a Deus pela tua vida, viu? Gente, nosso primeiro ponto de hoje para a gente pegar são só dois, tá? Primeiro, queria que você repetisse comigo. Hipocrisia é mais do que é mais do que falsa aparência. Hipocrisia é mais do que falsa aparência. Vamos dizer isso juntos? Hipocrisia é mais do que falsa aparência. Para nós, hipocrisia é um pouco diferente daquilo que havia no tempo de Mateus, quando se usava essa palavra, que era usada para pessoas que faziam teatro, atores, desenvolviam papéis, representavam personagens. Então era uma coisa natural. Mas quando era usado de forma pejorativa para o mal, também poderia ter, mas ia muito além do que nós entendemos hoje, o sentido que nós temos hoje. Hoje, para a gente, o que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que tem falsas aparências. Ela fala coisas que ela não vive no particular. Ela denota uma aparência diante das pessoas que, na verdade, no dia a dia dela é uma grande mentira. Sim, estamos juntos? O hipócrita é essa pessoa. Ele condena o pecado nos outros, mas ele vive cheio de pecados ocultos. Ele condena os outros por um monte de coisa, mas ele só esconde quem ele é. Isso é o hipócrita para a gente. No tempo de Jesus, nas palavras de Fritz Henniker, preste atenção, Jesus trata da contradição entre anunciar a vontade de Deus e uma fuga diante de seu cumprimento autêntico, ou diante do reconhecimento de que se fracassa quando se cumpre realizações exteriores. O que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte, preste bem atenção. Para Jesus, hipocrisia vai além. A essência dela não é a falsa aparência que esconde uma aparência ruim. Ela pode ser muito mais sutil e pode ser que nós nos enquadremos, tal como eu falei aqui das versões. Mesmo que eu saiba o que eu acabei de aprender, eu pego a versão mais antiga da Bíblia e falo assim: Rodrigo, se você ler esse negócio que o pastor usa no celular, você vai para o inferno. Você tem que ler aquela versão que eu li desde criança. Desde quando Noé me educava na arca. Eu sou um bichinho. Hipocrisia para Jesus é isso. É alguém que vai além de aparentar e não viver nos bastidores. É alguém que vive o que fala, mas sabe que o que fala é mentira. Por isso que é pior. Os fariseus faziam o quê quando eles fechavam a porta? Toda a revelação do Antigo Testamento, tudo que se estudava no Antigo Testamento, justamente porque eles eram peritos como escribas e fariseus, eles sabiam que era impossível ser salvo pela... Começa com L e termina com EI. Lei. Era impossível. Está na sua Bíblia lá, Davi colocando: eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor não quer sacrifícios e holocaustos, se fosse isso eu daria. O Senhor não rejeita coração contrito, quebrantado. Salmo 103. O Senhor não nos trata segundo nossas iniquidades, mas segundo a sua misericórdia. Como um pai se compadece do filho que ama, assim o Senhor se compadece de nós, porque sabe a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Salmo 103. Isaías 57, o autor vai colocar, sendo boca de Deus, ele vai dizer que Deus habita no alto sublime trono, mas habita somente com aquele que é quebrantado de espírito. Os fariseus, por estudarem o Antigo Testamento, sabiam que somente o Messias poderia salvá-los. Não havia salvação na prática da lei. A lei era um aio. Lembra de Paulo, que era um fariseu? Quando ele foi sincero e Deus abriu seus olhos espirituais, o que ele viu na lei? Um tutor
alguém que conduz o outro a algum lugar. A lei faz ficar em alto relevo o nosso pecado, para que então, vendo em comparação o caráter santo de Deus e a nossa pecaminosidade, corramos para a graça. Então a lei, ela te pressiona para a cruz, para encontrar o Salvador para a sua vida. Os fariseus, Sara, sabendo isso, escondiam isso do povo, porque quando você prega o evangelho, o que você faz com as pessoas? Você as oprime ou você as liberta? E aí, usando a frase no contexto certo, está lá no Evangelho de João, capítulo 8, quando Jesus está falando com os judeus, com fariseus, ele fala, e vocês vão conhecer a verdade, ela vai fazer o que com vocês? Vai libertar, é nesse sentido, só nesse sentido, tá? Importante pensar nisso. A verdade do evangelho liberta as pessoas, porque elas têm livre acesso a Deus. Mas se eu quero manter pessoas nas minhas mãos, dominadas por mim, eu tenho que ocultar delas o evangelho. Eu não posso falar com clareza do evangelho. Eu já ouvi aqui nessa igreja, ouvi em outros lugares. Eu estive uma vez numa reunião de pastores interdenominacional, essa reunião, e aí eu me lembro que um pastor disse, pastor Alex, se eu pregar a graça tal como você apresenta pra gente, e que nós cremos, mas se eu pregar desse jeito na minha igreja, no dia seguinte tem um monte de jovem caindo no pecado. E aí eu disse para o colega, com todo o carinho que eu tinha que ter, porque se não fosse por carinho eu não diria. Então eles vão para o inferno cheio de boas obras. Não conhecem a Cristo, confiam nas suas obras. É terrível, irmãos, quando alguém conhece a palavra de fato e a nega voluntariamente, intencionalmente, para manter status quo. Para manter, esse celebrismo, esse populismo diante das pessoas. E pastor é danado a gostar disso. Lideranças em geral. Porque liderança tem o que debaixo deles? Liderados. Mas na Bíblia, liderança fica por baixo deles. Jesus vai às regiões inferiores para cuidar da gente. Liderança na Bíblia, liderança do servo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, 1 Coríntios 4. E a palavrinha grega que Paulo usa lá é hiperete, que os homens nos considerem como remadores de navio, é isso que significa, mais literalmente. Aqueles que ficavam no porão, não eram vistos. Jesus está aqui denunciando os fariseus, Felipe, porque eles tinham uma pompa, gostavam de mostrar, como o pastor Álvaro pregou semana passada, a sua espiritualidade por meio das coisas que faziam publicamente, mas eles sabiam, no fundo, que nada daquilo funcionava com Deus, porque eles conheciam a lei de Deus. Perceberam onde chegou a hipocrisia no caso deles? Porque eles não eram os caras que diziam, não, você tem que dar o dízimo, aí eles não davam em particular. Não, você não pode adulterar, e viviam pegando menininha lá no templo. Não tinha isso não, os caras tinham uma moral super elevada, uma religiosidade muito elevada. Mas eles sabiam que isso não salvava ninguém. E a chegada de Jesus, que traz luz e traz graça para as pessoas, incomodava profundamente aqueles homens. É triste, irmãos, quando quem tem noção mais clara da seriedade do pecado e da necessidade do perdão que há de Cristo para nós, é triste quando alguém com essa consciência toda tem uma postura de cobrança, de acusação, de incompreensão das fraquezas alheias. É muito triste quando a gente olha para os outros de cima para baixo, porque nós, como membros de igreja, e eu falo aqui em especial para os membros da Quinta Igreja Batista que escutam sempre essas coisas, é muito estranho quando a gente ouve palavras, expressões, atitudes que denotam superioridade sobre qualquer outra pessoa. O pastor da igreja, o presbitério da igreja, a liderança da igreja é direcionada a olhar para todo mundo de baixo para cima, não de cima para baixo. A palavra que a gente brinca, e que eu vi outro dia a Sara fazendo em casa, ela, misericórdia, né? Você pegou o jeito do pai, né? Mas a palavra que os irmãos mais ouvem, talvez, desse pastor, e que a gente costuma brincar até, eu sei que não tem nenhuma maldade nisso, mas é justamente essa atitude de Deus, misericórdia, porque eu sou um miserável. Ou como diria Ana Luísa, miserável. Ela brinca comigo. E é isso mesmo. Então não tem por que se vangloriar de nada. É aqui que está o nível de hipocrisia dos fariseus. Ai de vocês, fariseus hipócritas. É uma palavra que vai ser repetida várias vezes.
Uma outra palavra que será repetida, eu não vou falar hoje porque ele não fala aqui, mas vocês verão isso mais adiante com os outros expositores, será a palavra cegos, que ele vai usar repetidas vezes aqui também. Guias cegos. Mas aqui a gente vê já começando hipócritas. Que sentido? Gente que fala e gente que faz, que não tem duas caras, mas esconde a verdade na sua absoluta revelação. Eles não amam um reino revelado. Eles amam um reino customizado, do jeito deles. Em segundo e último lugar, então, para a gente já partir para o final, quem não ama o reino revelado terá que viver como um condenado. E é isso que está no verso 13. Primeiro nós entendemos o que é hipocrisia. Ela é mais do que falsa aparência. Agora, o que traz a base do julgamento que condena a hipocrisia? Vou ler para vocês de novo o verso 13, que fala assim: vocês fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Os escribas e os fariseus estavam fazendo oposição a Cristo desde o início do seu ministério. Desde o início. Essa inclinação se traduzia por fechar a porta do reino dos céus na cara... Porque a gente encontra... Alguém abriu o microfone aí, né? Já foi. A gente encontra na Bíblia que desde quando Cristo começa o seu ministério público, sempre é graça. Samaritano se aproxima, doente se aproxima, pecadores se aproximam, publicanos se aproximam, e os fariseus estão sempre com raiva disso. Então eles estão sempre reclamando da porta do reino aberta, estão tentando sempre fechá-la na cara das pessoas. Eles não querem salvação de pecadores. Eles não querem ver pecador arrependido. Gente, isso aqui fala muito ao nosso coração, viu? Vocês que têm suas dificuldades interpessoais, seja com família, fora de casa. E se aparece aqui aquela pessoa que você tanto odeia procurando Jesus? E se o Wilson Naval, um dos mandantes da morte da minha irmã, aparecesse aqui para ouvir o evangelho? E se o Lula e o Bolsonaro quisessem congregar aqui com a gente? A gente amaria os dois de igual forma? Ou a gente fecharia a porta do reino para um e abriria para outro, porque um é mais compatível comigo e o outro não? A pergunta é, quem de nós é compatível com Jesus em sua santidade? Todos nós iríamos para o inferno se não fosse a sua graça. E é trágico quando a gente começa a ser seletivo sobre que tipo de pecador pode chegar perto de Jesus quando eu estou perto. Eu sou aquela criança pirracenta, que qualquer outra que chegar perto do papai e da mamãe, eu dou chute na canela. Eu vou morder. Cuidado com isso, irmãos. Opondo-se a Cristo, os fariseus e os escribas não entravam no reino que sabiam precisar. Eles sabiam. Davi escreveu no Salmo 16 sobre a sua necessidade de que o Redentor viesse. E Pedro, que não era um escriba, não era um fariseu, mas iluminado pelo Espírito de Deus, que é a revelação, aquele que sopra a palavra de Deus na cabeça dos autores sagrados. Pedro escrevendo falando como homem inspirado pelo Espírito, e Lucas, agora assim, narrando o livro de Atos, diz que Pedro tem consciência que Davi, no Salmo 16, falava de Jesus. O Salmo 110, também de Davi, falava de Jesus. O Salmo 2 falava de Jesus. Pedro conseguiu entender isso, mas os fariseus, os escribas, lendo e relendo a lei, não queriam aceitar um Messias que os salvasse. Só que, para piorar, eles perseguiam quem quisesse entrar no reino. Eles atrapalhavam a caminhada alheia. É por isso que não bem-aventurança, mas juízo é o que lhes aguardava terrivelmente. E assim será, irmãos, com todos os que ouvem da graça, mas se negam a viver dela. Se a gente não vive da graça, a gente vai ter que viver do juízo. Com a medida que a gente julga os outros, nós seremos julgados. E se a gente não trabalha com a graça, até para repreender, até para emitir julgamentos, que não são baseados em nós mesmos, a Bíblia fala que como espiritual tudo julga. A gente precisa emitir julgamento sobre tudo, na vida sobre todos, mas não com base em nós. Nós somos todos
Perdidos. Sem Jesus não somos ninguém. Já fechei aqui. João Pé Grande está entre nós. Quem estava dormindo acordou, muito obrigado, viu? Estava combinado entre nós. Eu já briguei por causa disso, Santi, num passado não tão distante. E já não compreendi que às vezes o pé não segue a cabeça e chuta o fio. Quantas vezes nós maltratamos pessoas por coisas muito menores que elas fazem com a gente do que aquelas que nós fizemos com Cristo. Porque na melhor das hipóteses, sem Jesus, a gente ia para o inferno só por sermos orgulhosos do bem que praticamos. Por isso que nossos atos de justiça para Deus são como trapos da imundícia. E a gente sabe disso, mas a gente educa filho, trata marido e esposa, trata ovelha, trata pastor, trata liderança, trata liderado, trata político, trata amigo de trabalho, trata patrão, empregado desse jeito. Tantas vezes. Irmãos, nós precisamos pensar profundamente se de fato amamos o reino revelado, não o reino criado por nós. Isso nos leva, então, a algumas implicações para a gente terminar essa noite. A primeira é a pergunta do meu sermão, eu queria muito que você se respondesse no seu coração. Você ama o reino revelado? Não há meio termo, não há confusão. Ou Jesus é o seu único Salvador e Senhor por meio da graça que te abraça, ou ele é o juiz que te condena e revela a sua desgraça. Estou tentando rimar aqui. É isso. Ou ele, por meio da graça, te abraça, ou ele, como juiz, te condena e revela que você é um desgraçado. Ou você se entrega àquele que fez tudo por você, ou você se opõe a ele e vive no reino falido da religiosidade, que até usa as palavras de Jesus, usa coisas de Jesus, mas objetificando a Cristo e a fé para alcançar massagem no próprio ego. Uma das operações do reino de Cristo em seus súditos, irmãos, é a vida abundante. Eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa que eu vou conversar com um amigo pastor amanhã. Um pastor da nossa cidade disse para mim outro dia: pastor, me dá uma força, me acompanha um pouco no meu ministério, preciso de ajuda. A gente vai se encontrar pela primeira vez amanhã depois disso. Eu vou falar com ele sobre o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Como é que está a sua alegria em Cristo? Eu vim para que vocês tenham e a tenham em... Eu tenho dito a vocês as minhas palavras para que minha alegria esteja em vocês, a de vocês seja completa. Citamos aqui João 10, se me falha a memória, e João capítulo 15, verso 11. O verso do 10 eu não me lembro. Como é que está a tua alegria de viver? Porque o reino de Jesus... Alguém pode abrir Romanos capítulo 15? Eu acho que é o verso 7. Olha só o que é o reino de Deus na cabeça de Paulo, depois também inspirado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 15. Só um instantinho, só para eu conferir aqui. É esse que fala sobre o reino? Não, não é esse não. Espera um instantinho só. Eu acho que é o 14. Estou errando bem, né? 14, 17. Pode ler, pastor Álvaro? Você falou que pode ler? Foi você que falou? Deixa eu levar o microfone para você. Espera aí, para o pessoal de casa ouvir. Eita, cai não. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: o reino de Deus tem uma configuração. É paz, justiça, né, e alegria. Sua vida está em paz? Há alegria verdadeira? Há a justiça de Cristo te dando paz para viver? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, né? Romanos 5:1. Como é que está?
Você de fato ama o reino revelado? Porque o reino revelado, ele se manifesta numa vida abundante, de qualidade. Isso não sugere ausência de sofrimento e de dor, mas sugere presença de contentamento na suficiência do Senhor. José lá no Egito, Moisés lá no deserto, Pedro na cadeia, Paulo com Silas, sozinho, Agostinho de Hipona, Lutero, Elizabeth Elliot, nós estudamos essa mulher. Vou citar uma bem recente, Priscila. Quem tem acompanhado os posts da Priscila no seu status no WhatsApp e no grupo da igreja, nos grupos, a gente se emociona com uma irmã que está ficando dias no hospital, vez após vez, sofrendo, chorando e cheia de fé, de perseverança. Eu pergunto a vocês, essas pessoas não têm ausência de sofrimento, tem? Mas pergunto, essas pessoas têm ausência de consolação? José matou os irmãos pelo que fizeram com ele, nas suas injustiças. Moisés existiu do povo, chutou o pau da barraca e largou o ministério. Pedro ficou chateado com a igreja que não admitia a obra de Deus na casa de Cornélio. Paulo teve problemas com aqueles que lhe abandonaram e apostataram da fé. Não, ele ora por esses caras. Agostinho de Hipona, um homem que larga uma vida de pecado para viver uma vida com Deus e entende que provar a Deus é maravilhoso, melhor do que todo o prazer do pecado. Lutero, um homem que na masmorra fala sobre o castelo forte. Elizabeth Elliot, a mulher viúva de 5 maridos, cheia de fé. Priscila, que quase não sai do hospital desde que Maria nasceu, está lá firme e forte no Senhor. Essas pessoas são provas de que esse reino é suficiente para nos manter confiantes e fiéis até nas horas mais duras. Precisamos averiguar, irmãos, se de fato amamos esse reino, mas através de quê? Olhando para a própria atitude de vida que temos levado. O primeiro degrau para quem foi alcançado por Jesus é a fonte mais fundamental da vida triunfante que só se encontra nele. Mateus capítulo 5, que começa a sessão de 5 discursos de Jesus, que agora Mateus termina com a contraposição das bem-aventuranças com os ais. E a sua primeira bem-aventurança no verso 3 é: felizes os pobres de espírito, que em outras palavras significa humildes, pois o reino dos céus lhes pertence. Falta de humildade, falta de autoentrega verdadeira, gera falta de alegria. Salmo 19, versos 7 em diante. Diz que a lei de Deus é perfeita e refrigera a alma. Diz que ela alegra o coração, que ela ilumina os olhos, ela dá sabedoria aos simples. Permita-me dizer, se a sua experiência não é de contentamento no Senhor, mesmo nas mais duras provas, eu não acredito que a Bíblia tenha falhado. Se as suas lágrimas não trazem fé sendo regada, como diria a canção de Kleber Lucas, eu não vou duvidar da Bíblia, vou duvidar da sua experiência com Deus. Pastor, não fala assim, você não passou pelo que eu passei. De fato, a sua vida é sua, a minha é minha. Se eu passar um dia pelo que você passou e ficar como você ficou, sem fé, sem esperança, seremos 2 pecadores traindo o Senhor. Deus não terá mudado. Espero que alguém me chame a atenção e me faça voltar para o caminho lá. Mas a sua experiência não muda a revelação. A revelação muda a nossa experiência. É por isso que Paulo foi quem foi na cadeia. É por isso que Estevão foi quem foi quando quase morto dizia: Pai, não considere o que estão fazendo comigo. Gente pecadora, não citei Jesus aqui nessa minha lista. Sentir a dor, os embates da vida, todos nós sentimos. Mas Jesus falou para a gente ter bom ânimo. Se a gente não tem esse bom ânimo, Jesus falhou com a gente, a palavra falhou, o problema está na gente. E glória a Deus por isso. Porque se você tiver na sua vida uma circunstância que vença o Senhor e te leve a ter menos esperança do que Ele é capaz de gerar esperança na tua vida, cara, faz o seguinte: some de igreja, rasga a sua Bíblia, não importa a versão que seja, nunca mais leia. Porque se você entender que você foi mais forte do que Deus para se perder, do que Deus é poderoso para te achar em qualquer circunstância, você virou Deus. Só que é o Deus de Dragon Ball, é o Deus Bios, é da destruição. Você vai acabar com o mundo. Mas o Deus que existe, ele pega a maldade dos irmãos de José e transforma em bênção.
Ele pega o pecado de Sansão em querer se casar com uma filisteia e vai ter com os filisteus e acaba com aquela algazarra que eles faziam com o povo de Israel. Ele pega a covardia de Gideão e transforma em vitória sobre os midianitas. O Deus da Bíblia pega a maldade de Pilatos, Herodes, judeus e gentios, que se insurgiram contra o ungido de Deus, Salmo 2, aplicado a Cristo por Pedro ali, pela igreja em Atos 4, na sua oração, aliás. E eles dizem que eles só fizeram o que a mão e o propósito do Senhor predeterminaram que acontecessem. E é aqui que o templo treme e essa igreja encontra consolação e força. Então fico com a palavra do que com a minha, com a sua experiência. Quem deixa de olhar para Jesus com base na vida e passa de olhar as circunstâncias e as suas vontades como base da própria vida, vai ser igual aos fariseus. João 5,39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Ou seja, vocês são tão estudiosos e não estão vendo que ela só fala de mim. As Escrituras que vocês estudam só falam de mim. O problema de alguns de nós é exatamente esse. Abrimos demais o livro santo, mas como ídolo. Só que não conseguimos fechá-lo para olhar para alguém, começando em casa, saindo de casa para a sociedade, chegando à igreja local da gente, para viver, se entregando ao que o livro traz. A gente ama uma reunião em que a gente passe 1, 2, 5, 10 horas falando de curiosidades teológicas para obesos espirituais. A gente gasta muito pouco tempo com a dona Josefina, com o seu Zé, com o analfabeto, com o doutor que seja, para dizer como é que você está, meu irmão. Como é que está a sua busca de Jesus na sua vida? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos comer uma pizza juntos? Vamos comer um podrão juntos? Vamos lá no futebol? Vamos lá virar laje? Vamos para a igreja ver um filme juntos, o cinema gospel da igreja? Quero conviver com você um pouco mais de perto. A gente gosta da religiosidade, porque ela é um reino inventado, não um reino revelado. João 5, 43 e 44 me assusta. Eu fazia minha leitura devocional essa semana e eu vi providencialmente esse texto na minha lista. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Jesus falando com os fariseus. Se outro vier em seu próprio nome, preste atenção. Eu vim em nome de meu Pai, eu sou humilhado. Jesus está dizendo isso. Eu não falo de mim, eu falo do meu Pai. Eu venho em nome dele, não venho no meu nome. E vocês me rejeitam. Agora, se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Vocês gostam de egos inflados, de bajulação mútua. Vocês não querem ninguém auto-renunciado. Vocês querem alguém auto-inflado. Aí ele continua. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Já viu quando a gente começa a ter aquelas reuniões de rasgação de seda entre líderes e liderados? Não que não possa haver elogio, reconhecimento de trabalho sério, mas aquele tipo de rasgação de seda nojenta, de medalhões da denominação, corporações de trabalho, né? E aquelas pessoas, tipo lá, Vossa Excelência daqui, Vossa Eminência para lá, e pelos cantos ficam se mordendo, mas precisam se promover mutuamente para ficar bonito na câmera, né? É aquela outra parte da hipocrisia. Jesus não tem parte com quem é assim. Como esses, não queremos alguém humilde que se entregue, mas alguém que, como nós, afague egos. Misericórdia mesmo. Precisamos nos responder. Amamos mesmo o reino revelado? E minha última implicação a primeira foi, você ama o reino revelado? A prova de que você o ama é a satisfação em Cristo que você tem. Insatisfação na vida não é ausência de dor, não é sofrimento, não falei disso aqui. É uma vida difícil. No mundo vocês terão aflições. Mas ele fala, tenham bom ânimo. Se não tem bom ânimo, está faltando a alegria de Jesus, porque é falta da sua palavra aplicada à nossa vida. Isso só se dá por autorrenúncia. Minha segunda aplicação ou implicação eu queria que vocês repetissem, por favor. Entre e deixe entrar. É para vocês.
Entre no reino e deixe os outros entrarem. Não haja como os fariseus, entre e desfrute do reino. E não impeça que outros entrem também. Isso começa em casa e toca a sociedade, a igreja local da gente. E eu quero fazer aqui algumas implicações, lendo apenas que a hora já foi. Casados aqui presentes, vocês que estão ouvindo em casa, vocês que estão ouvindo depois por esse canal, entrem no reino exercendo o papel que Jesus determinou para vocês e deixe que seu cônjuge entre no reino ajudando a viver o papel dele. Entregue-se ao que a Bíblia fala sobre o papel de homem e de mulher na sua casa, de marido e de esposa, e deixe que você possa desfrutar e quem está do seu lado também desfrute. E aí quando eu disser para você que eu vou para casa e eu ronco lá da minha esposa, tadinha, ela sofre por isso, né? Por isso que ela não consegue dormir direito, volta e meia eu tenho que ir para o sofá. Mas eu curto muito meu casamento, sim, há 17 anos. E sabe por quê? Porque eu sou fera, minha esposa também, sabia? Feras selvagens do pecado, terrivelmente perdidos. E por isso abrimos mãos de nós diariamente, para deixar que a mansidão de Jesus tome conta do nosso coração, que não vale nada. E aí, minha vida, ai, não é aquele ai de voz, é aquele ai, mas eu tô rindo, né? Não é à toa, tem motivo. Jesus está na minha casa, no meu casamento. E aí eu vou para casa com alegria, saio de lá com saudade. Lutem para imitarem Jesus, eu disse que ia ler direto, né? Lutem para imitarem Jesus e a igreja em tudo que a Bíblia diz, certos de que pela graça a vitória de vocês é certa, mesmo que a vitória seja chorar com consolação. Perceber que como aquele príncipe desencantado, aquele sapo desencantado que você achava que era um príncipe encantado que está lá do seu lado, aquela princesa que é uma Fiona, aquela pessoa que tanto te desafia, ela é só um reflexo de quem você seria sem Jesus se não fosse a graça. Detalhe, você é a porta do evangelho na sua casa. Se no final não forem os dois para o céu, que não vão dois para o inferno. Faz sua parte. Seja a melhor mulher, o melhor marido que você puder ser. Porque a graça te garante isso. Jesus te é suficiente. Entre nesse reino e deixe entrar. Pais, queridos pais aqui presentes, vocês que estão em casa, vocês estão assistindo depois, entrem no reino sendo a primeira oportunidade que seus filhos têm para conhecer o domínio do Rei Jesus. Gente, pelo amor de Deus, sua liderança sobre seus filhos não se trata de se impor, mas se trata de revelar Cristo para eles. Então deixem que seus filhos entrem também nesse reino, agindo com eles com disciplina e recompensas, tal como o reino do amor de Deus faz com seus filhos espirituais. Deus açoita aos filhos a quem ama e também dará galardão a cada um segundo as suas obras. Então haja do mesmo jeito. Ah, pastor, eu não suporto ver meu filho chorando. Então admita que o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua falta de amor por eles e o seu excesso de amor próprio, esse umbigocentrismo, que te faz rodear apenas em volta das próprias emoções, te priva de ver seu filho contrariado. Mas depois não bota a culpa em Deus, nem na igreja, nem na sociedade. Assuma a responsabilidade, porque Provérbios nos promete que quem entra no reino disciplinando seus filhos não passarão vergonha. Eu vou para casa e curto muito as minhas filhas. Minha melhor amiga é minha esposa. Mas as minhas segundas melhores amigas são as minhas filhas já. Sinto muito, irmãs, da quinta igreja. Vocês estão no quinto lugar. É brincadeira. Do segundo vai para o quinto direto. Fique tranquilo. Não tem ninguém no meio, não. Mas Ana Luísa e Sara são parceiras. Pastor, será que são salvas? Não sei. Espero que sim. Mas a cultura cristã da minha casa prevalece. A disciplina bíblica prevalece. As recompensas bíblicas prevalecem. E eu tenho suspeitas de que cada dia mais Cristo está sendo revelado nessas crianças para mim também, viu, menina? Se você tiver problemas com seus filhos e não conseguir curtir a sua família, se for por causa da sua falta de viver o que Cristo manda em casa, reconheça, peça perdão e mude hoje em nome de Jesus. Chega lá e fala, olha, eu errei até aqui, mas eu vou começar a fazer diferente. Isso inclui colocar regra onde não tem? Irmãos, permita-me dizer, está gravado, eu vou dizer, tá? Eu sei que existe tal do relógio biológico, eu tenho o meu.
Mas não tem empresa por aí, nem escola que vai fazer uma escolinha para cada criança, uma turma para cada criança, porque ela só acorda tal hora e só dorme tal hora, não. Ah, pastor, eu fui na igreja porque meu filho dorme na hora do culto. Meu irmão, minha irmã. Você pega, enrola no cobertor, traz dormindo. Eu fiz isso muito com as minhas filhas. E chega na cama para acordar, não chega, tu tá na hora do culto, vamos lá, você vai para o inferno, vou falar pro pastor. Faz isso não, pelo amor de Deus. Sabe o que você faz? Pula em cima, beija, abraça, lambe a cara, beijo de vaca. Zoa, traz um fandango lá, um negócio que faz bem para a saúde, que é um outro, né, sei lá, uma cenoura. Eu acho que ele vai te odiar por isso. Mas chega lá e mostra para ele que você o ama, dizendo, olha, se você quiser, vai ser desse jeito, bem humorado. Quase que eu caí. Mas se você não quiser desse jeito, pai, obrigado. Você morar na minha casa, quem manda sou eu, a casa aqui é minha, não é sua, não. Pastor, que é isso? Leia a Bíblia e aprenda o reino de Deus que faz isso comigo e com você. E glória a Deus porque ele faz assim. O mundo é teu. A gente canta tão bonitinho, né? Aí na hora da gente viver o mundo de Deus dentro de casa, criando filho, não. O mundo é meu, Senhor. Vai para lá, Senhor. Que isso? Aí colhe as consequências. A culpa é de Deus, é do irmão que não me ajuda. Negligenciar a disciplina e a recompensa, impor regras pessoais e não impor as regras bíblicas é fechar as portas do reino para os filhos. Irmãos, eu não acredito que filho de crente possa não aproveitar o reino da boa educação. Na nossa Bíblia, crente não fala só com amigos, fala até com inimigos. Gentios falam com os amigos. E aí minha filha um dia cresce, e aí eu aprendo de alguns pais que filho também tem estado de humor. E que se ele não quiser falar com as pessoas à sua volta, ele pode ficar quieto na dele, porque é o jeitinho dele. Ele está assim porque ele é pecador, filho de Adão e Eva, igual a mim, você, meu querido. Você é crente ou não é? Você ama o reino revelado, ou você quer um reino inventado pelo coração caído dos homens? Por mais PhDs que possam ter. Na minha casa, as minhas filhas, quando não queriam dar um bom dia, um beliscãozinho, fala, oi! Mas não precisou, louva a Deus por isso, viu, garotinha? Mas falar educação não é jeito de ser, não. Filha, fala com a pessoa. Só dá um oi. É só dar um oi. É só ser educado. Depois pega o embalo. Aí fica tudo como vocês veem como é que fica. Oi, tudo bom? Fala até que quem não conhece. Filha, vai devagar, menos, um pouquinho menos. Mas a gente gosta demais do reino de Deus, não é? Deus manda a gente cuidar dos homens. E quando a Ananias e Safira querem enganar Deus, enganando os homens, ele mata os dois. Diria o chapeludo, ele mata os dois. Aí a gente tem que disciplinar. E a gente diz, não, meu filho, não é seu não, ele é do Senhor. E você vai prestar conta se você fechar a porta do reino para ele. Um dia ele só vai conhecer o soberano que a gente cantou através de alguém que o ensinou a dizer, sim, papai. Aí ele um dia fala assim com mais facilidade, sim, Senhor. Trabalhadores, entrem no reino servindo a Deus com suas funções. Façam de seu trabalho um culto constante ao Senhor. Isso os livrará do peso da injustiça. Ela poderá acontecer, mas os outros verão que o reino de Deus faz com que a graça em você opere de tal maneira que na injustiça dos homens haverá abundância da vida divina em você. Pode reivindicar direitos que sejam justos e legítimos, mas não faça isso pagando mal com o mal. Entre no reino e deixe entrar aqueles que não conseguem vê-lo por si só. Autoridades aqui presentes ou irmãos que em casa ou fora dela exerçam algum tipo de influência sobre os outros e foram colocados por Deus acima de alguém para estar como liderança, entrem no reino por meio da liderança do servo, que só satisfaz a alma e alegra o coração. Isso gera dores, gera dificuldades, mas alegra o coração e te faz dormir roncando. E deixem que seus liderados entrem no reino, ao ver que a graça os assemelha ao rei humilhado. Ele não veio para ser servido, mas para servir, então faça assim. E finalmente, igreja, desfrute o reino que te fez corpo de Cristo. Não inove, não mude, não mexa nas bases para que em tudo o que fizer, seja instrumentalmente novo, seja velho, seja bom aos olhos de todos, ou seja alguma coisa ultrapassada para alguém, não importa. O que importa é que o bom e antigo evangelho de sempre, querida igreja,
seja a sua porta de entrada, seja o seu caminho, seja o seu destino final. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar cantando. Peço que você fique de pé nessa hora. O grupo de louvor pode vir aqui. Enquanto cantarmos essa canção, já são 9h05. Aliás, são 8:50 nesse relógio. Eu não sei qual que está certo. Eu acho que isso aqui está atrasado. Mas, se perdoem da hora um pouquinho hoje. Eu espero que os irmãos façam dessa canção uma resposta de oração ao Senhor. Dá um violão aqui para mim, por favor. Façam dessa canção uma oração. Se for sincera, que o Senhor veja isso no seu coração. Se não for, que o Espírito Santo gere isso, para que não seja mais uma fonte de julgamento do Senhor na sua vida. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Mais uma vez, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu bem, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou.
eis-me aqui, Rendido estou. oh, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido Eu sou teu e tu és Jesus. Que seja assim, Pai, de fato, pela operação do Teu Espírito, aplicando a nossa vida a Tua palavra. Que o que aprendemos não seja escondido por práticas religiosas, moralistas, que escondam o Evangelho, mas que sim, nossa religiosidade, nossa vida em comunidade, nossa vida de busca de santidade, revelem a leveza do Evangelho que nos salvou quando estávamos mortos em delitos e pecados, para que a glória seja toda tua e a satisfação nossa seja completa em Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vocês podem se despedir com 14 abraços, no mínimo. E se Deus quiser, semana que vem a gente está junto para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês.